Salve, salve meus amados! Estamos aqui mais uma vez, batendo cartão no nosso YouTube. Então já deixa o teu like aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E hoje eu quero trazer uma técnica para você muito legal, para você conseguir interagir de uma maneira muito mais efetiva com a tua realidade. Sabia que conforme a pessoa ela se enxerga na realidade de uma maneira associada ou de uma maneira dissociada? Exatamente. A maneira associada é aquela que você enxerga tudo o que acontece na tua vida, mentalmente falando, a partir dos seus olhos, em primeira pessoa. É como se você estivesse ali num cinema e você não está enxergando aquele telão. Você faz parte do filme, você está lá dentro daquela cena. O que acontece com o teu cérebro se você tem uma visão mais associada? Como você está fazendo parte diretamente de um acontecimento, mentalmente falando, isso significa que você está tendo um grande movimento, um grande envolvimento emocional. O teu cérebro límbico ele está funcionando muito nesse momento. Então você está sentindo as emoções à flor da pele. E é interessante lembrar, e muito importante, que onde há muita emoção tem pouca razão. Por quê? Porque você está utilizando partes diferentes do teu cérebro. Inclusive procura aqui no canal o vídeo que eu falo sobre o cérebro trino, os nossos 3 cérebros que nós temos. Então, quando você está associado, existe muita carga emocional. Então você não consegue raciocinar com muita clareza, você está envolvido pelas suas emoções. Em determinadas ocasiões, é excelente que você esteja muito associado. A outra perspectiva é a dissociação. Então você está dissociado do acontecimento do momento. Então você não se enxerga em primeira pessoa, você enxerga você de fora, como você consegue se enxergar numa situação. Então nesse exemplo do cinema, por exemplo, agora você não está mais dentro da tela, agora você está na poltrona assistindo o que está acontecendo. Então você se assiste, você se observa numa outra perspectiva, uma perspectiva mais distante. Quando você faz isso, a parte do seu cérebro, do límbico, ela é menos utilizada, então não existe tanto envolvimento emocional naquela situação. Você começa a ativar mais a parte do seu córtex, do seu neocórtex. Você consegue raciocinar muito melhor nessa situação. E você pode ainda criar uma dissociação ainda maior. Agora, se imagine lá atrás, na sala de projeção do filme de um cinema. Então você está observando a você sentado na poltrona assistindo ao filme que está acontecendo. Você está lá numa terceira perspectiva. Nessa situação, o teu envolvimento emocional é praticamente nulo. Então você consegue analisar uma situação como um todo, você consegue olhar todas as partes desse filme e você consegue raciocinar, você consegue ter uma visão muito mais macro de todo o sistema envolvido. Então é muito legal você começar a desenvolver a capacidade de estar envolvido, né, estar associado numa situação, mas também se dissociar para você conseguir ter uma visão muito mais ampla, uma perspectiva muito maior do que está acontecendo. Quando você for tomar uma decisão, por exemplo, o que você acha melhor? Você estar associado àquela situação ou dissociado? Se você quer ter uma avaliação muito mais racional, muito mais fria, você precisa se dissociar dessa situação. Enxergue tudo de fora. Quando eu falei do auto-observador, em um dos vídeos aqui do canal, você precisa se auto-observar de uma maneira dissociada. Então você vê você lá fora e você, como se estivesse numa outra perspectiva, você se olha de cima. Você se olha num todo. Assim você consegue observar com muito mais clareza e muito mais detalhe o que está acontecendo na tua vida. Se você é uma pessoa que vive muito associada, você é uma pessoa que vive muitas emoções. Então você é uma pessoa muito intensa, você é aquela pessoa de coração quente, realmente. O que é muito legal, mas que também pode te prejudicar em determinada situação. E o contrário também é verdade. Uma pessoa que vive, por exemplo, um relacionamento, um romance muito dissociada, ela não consegue se entregar às emoções, ao calor e à paixão do momento. Ela está vivendo aquilo muito de fora. Não parece que ela está presente naquele momento, ela está só assistindo e acompanhando algo que acontece. Então é legal você ter a noção dessas duas perspectivas. Algumas pessoas
são mais associadas naturalmente e algumas pessoas são dissociadas. Eu vou dar meu próprio exemplo. Por exemplo, quando eu pego uma onda, quando eu estou surfando, e depois eu vou relembrar do que eu vivi naquele momento, eu tenho até uma certa dificuldade de reviver aquela imagem em primeira pessoa. Eu me enxergo de fora, algo que os meus olhos não olharam, porque eu estava vivendo aquele momento, né, a partir dos meus olhos. Só que o que acontece? A minha mente cria de uma maneira dissociada, eu me vejo de fora, como se eu estivesse assistindo um filme meu surfando. Então, eu, Alex, tenho facilidade em me dissociar dos momentos e não me envolver tanto emocionalmente numa determinada situação, o que me traz mais inteligência emocional. Eu consigo observar as minhas emoções, eu consigo manipular muitas vezes as minhas emoções de uma maneira condizente com o objetivo que eu quero. E claro, quando eu estou lá com a Renata, no momento nós dois, eu consigo me associar para que eu consiga viver muito mais aquela situação presente, para que eu não esteja de fora sem um calor do momento. Então tenta observar como que você se enxerga em determinada ocasião. Tente relembrar e reviver um momento que foi marcante para você. E observe se você está vivendo através dos seus olhos, em primeira pessoa, essa memória, ou se você enxerga de fora o todo. Isso vai mostrar se você é uma pessoa muito mais associada ou dissociada. O grande lance é, saiba usar essas perspectivas no momento correto, qual que se aplica mais e qual que vai te favorecer muito mais nessa determinada situação. Bacana? Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o teu comentário, comente aqui embaixo para a gente saber o que você como que isso está contribuindo para você. Deixe também a tua sugestão para os próximos vídeos. Valeu? Um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo.